Boa noite a todos, que a paz e a luz do nosso mestre amigo Jesus esteja com todos nós. Nesta noite, nós vamos estudar o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os misericordiosos. Mas antes de iniciarmos este nosso encontro, eu convido a todos a fazermos uma prece. Vamos juntos elevarmos o nosso pensamento até Deus, nosso Pai Criador, o Senhor da vida, em agradecimento. Vamos juntos agradecer a Deus por tudo o que nos aconteceu no dia de hoje, pois sabemos que a justiça e a misericórdia divina dá a cada um de nós aquilo que necessitamos e aquilo que precisamos. Rogamos ao nosso mestre amigo Jesus, aos nossos amigos espirituais, que nos envolvam, nos amparem, nos auxiliando na compreensão e no entendimento da mensagem da noite. Graças a Deus. Tem um ditado popular muito conhecido que diz assim: se você quiser ser feliz por um dia, vingue-se, mas se quiser ser feliz por toda a vida, perdoe. Nós vamos falar, como já disse, o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os misericordiosos. E não dá para falarmos em misericórdia sem falarmos em perdão. O perdão vem acima de tudo. O perdão é tão importante para a nossa vida que sempre que tinha uma oportunidade, Jesus alertava para o perdão. Como podemos ver, por exemplo, em Mateus, no capítulo 18, versículo 15, 21 e 22. Quando Pedro pergunta a Jesus: quantas vezes devo perdoar meu irmão? Pedro pergunta e já responde: 7 vezes. Pedro, achando que falando 7 vezes, estaria acima da maioria que não perdoaria tanto assim. Mas Jesus responde a Pedro: eu não digo 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Chico Xavier, quando estava encarnado aqui entre nós, ele pergunta ao seu mentor espiritual, o Emmanuel, se 7 vezes 70 vezes são 490 vezes. Então devemos perdoar o nosso irmão 490 vezes? Só que Emmanuel responde a Chico: devemos perdoar 490 vezes a mesma ofensa. E quem perdoa a mesma ofensa com a mesma pessoa por 490 vezes está sempre pronto para perdoar qualquer ofensa. Está sempre com o coração aberto para compreender os erros dos outros. Jesus falou do perdão, inclusive quando nos ensinou a orar. Foi quando seus discípulos pediram a Jesus que ensine a orar. E Jesus ensina o Pai Nosso, que é uma prece bela, simples e completa. Tudo o que nós precisamos numa prece encontramos lá. Nesta prece, o Pai Nosso, Jesus nos mostra que devemos primeiro perdoar para depois sermos perdoados. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. O perdão que Jesus fala deve ser um perdão sincero, verdadeiro. Um perdão que vem de dentro do coração. Não é um perdão apenas da boca para fora, mesmo porque da boca para fora não é um perdão. Como nós vemos o perdão? Vemos muito mais da boca para fora do que dentro de nossos corações. E às vezes nós falamos assim: eu perdoo, mas não falo mais com aquela pessoa. Eu perdoo, mas não esqueço o que ocorreu. Eu perdoo, mas não quero nem ver e nem ouvir aquela pessoa. Uma outra maneira também que vemos o perdão é quando nós acreditamos que perdoamos, mas procuramos fazer o maior alarde do que nos fizeram. Deixamos um rastro de tal modo que todos percebam que fomos ofendidos, para
tentarmos dar aquela aparência de que somos bons, somos generosos. Será que nessas situações perdoamos? É claro que não, porque isto não é perdão. Além de não perdoarmos verdadeiramente, em algumas ocasiões até falamos, tenho uma facilidade para perdoar, não guardo mágoa de ninguém. É comum às vezes ouvirmos ou até falarmos assim, que temos facilidade para perdoar e que não guardamos mágoa, mas é só surgir uma ocasião, uma oportunidade e nós lembramos do que nos fizeram. Se nós lembrarmos e ainda nos magoarmos, é porque não perdoamos. Jesus nos orienta que o nosso verdadeiro perdão não está em atos exteriores, como pensamos ou como acreditamos. Ao contrário, o verdadeiro perdão vai estar dentro de nós. Nós lembremos dessa recomendação de Jesus em Mateus, no capítulo 5, versículo 23 e 24. Foi quando Jesus nos disse, se for fazer tua oferenda ao altar, e lembrares que o vosso irmão tem alguma coisa contra vós, ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão, e voltai depois para oferecer a tua dádiva. Como podemos ver, o verdadeiro perdão, o verdadeiro sacrifício não é nada físico, nada exterior. O verdadeiro sacrifício, o verdadeiro perdão que interessa a Deus é o sacrifício, é o perdão da alma. Por isso mesmo, Jesus nos mostra que o perdão, além de ser verdadeiro, além de ser sincero, deve ser estendido também a todos aqueles que nos ofendem, aos nossos adversários. Inclusive aos nossos adversários também devemos perdoar. Esta foi a recomendação de Jesus, que também está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 25 e 26. Vamos encontrar essa recomendação em Mateus, e nesta passagem Jesus coloca o perdão, a reconciliação aos nossos adversários como fator determinante para a nossa vida. Jesus nos diz assim, reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, a fim de que vosso adversário não vos entregue ao juiz, e que o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e que não sejais aprisionados. Eu vos digo em verdade, que não saireis de lá enquanto não houverdes pago até o último ceitil. Como podemos ver, esta recomendação de Jesus não visa apenas essa nossa atual encarnação, esta atual reencarnação. Esta recomendação visa toda a nossa eternidade, pois somos espíritos imortais. Ao dizer reconciliai-vos com o vosso adversário enquanto estás a caminho, quer dizer, enquanto estás aqui encarnado, Jesus nos mostra que a reconciliação será um fator primordial, tanto nesta vida presente, nesta atual reencarnação, como na vida futura, na espiritualidade e também em futuras, em outras reencarnações que ainda vamos ter. De um modo geral, nós somos mais imediatistas. A nossa visão é mais limitada. Agimos como se a nossa vida dependesse apenas dessa existência, apenas desta atual reencarnação. Com esta visão mais limitada, não compreendemos muito bem a importância e a necessidade do perdão para alcançarmos uma paz de espírito. Ainda não conseguimos perceber. Então, como não percebemos, quando nós recebemos uma ofensa, nos prendemos à superfície. Partimos para uma solução imediata. Muitas vezes, a vingança. É isso que acabamos procurando de imediato. Com isso, ao procurarmos revidar, cometemos um mal
para reparar o mal. Acabamos gerando um ciclo vicioso do mal, que parece que nunca vai ter fim. Porque ao revidarmos o mal com o mal, nós geramos um mal maior ainda. Nós temos que colocar um freio nisso. Esse freio vai ser o perdão. Se não sabe o que acaba acontecendo, é como uma bola de neve que vai rolando, rolando e se torna cada vez maior. Nós não perdoamos, revidamos, o outro revida também, e depois nós revidamos de novo, o outro revida, e fica esse vai e vem, vai crescendo cada vez mais, tornando cada vez mais difícil a reconciliação. Cada vez mais teremos que pôr energia, força para vencer isso daí, pôr um stop, um freio. E esse freio vai ser o perdão. A solução que Jesus nos ensina é mais profunda, vai à essência da questão. A solução de Jesus nos estimula, nos orienta para não revidar o mal com o mal. Ao contrário, a recomendação de Jesus nos estimula a revidar o mal com o bem, com o perdão. Assim como a escuridão não acaba com a escuridão, só a luz acaba com as trevas. Com o mal é a mesma coisa. O ódio não acaba com o ódio. Só o bem acaba com o mal. Só o amor vai tirar todo o rancor, todo o ódio que existe em nossos corações. O perdão vai colocar um fim nesse ciclo de desavenças e discórdias em que vivemos. À luz da doutrina espírita, essa recomendação de Jesus, reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, enquanto estamos aqui encarnados, tem um novo sentido para a nossa vida. Com o entendimento da doutrina espírita, compreendemos que a morte, o desencarne não é o fim. Então, como o desencarne não é o fim, o desencarne não nos livra de nossos inimigos. As nossas desavenças irão continuar além túmulo. E depois do desencarne, a situação pode ficar pior ainda. Porque com a ausência do nosso corpo físico, os nossos inimigos terão maior facilidade daquele ataque mental, podendo causar uma interferência em nossos pensamentos, em nossos sentimentos, podendo inclusive causar doenças em nós. Quando Jesus nos recomenda para nos reconciliarmos o mais cedo possível com os nossos adversários, não é apenas para eliminar as desavenças dessa atual existência, mas para evitar que essas desavenças continuem tanto no plano espiritual como nas existências futuras. Porque enquanto nós estivermos presos em cadeias de ódio, cadeias de rancor, nós não vamos nos libertar. Nós só vamos nos libertar quando nós estivermos quites com a justiça divina. E nós nunca vamos nos libertar, nunca vamos estar quites guardando este ódio, este rancor em nossos corações. A gente fica preso nessas cadeias. Com a vingança, com o revide, não afastamos e nem apagamos o mal, a não ser na aparência. Aparentemente, pode ser que nós acreditamos que acabamos com o mal, mas não acabamos com o mal, não. Porque a vingança não elimina a causa. Como a vingança não elimina a causa do mal, a vingança nunca vai acabar com o mal. O revide não consegue acabar com o mal. Além da vingança não eliminar a causa, pode trazer consequências dolorosas para nós. Porque a lei de Deus, a justiça divina é perfeita. Querendo ou não, vamos ter que reparar todo o mal que causamos. É a lei de causa e efeito. Jesus nos confirmou isto quando ele nos disse: eu vos digo em verdade que não saireis de lá
enquanto não houver despago até o último ceitil. Quer dizer, enquanto não repararmos todo o mal que causamos. Todo o mal que nós causamos a nós e aos outros. Nós podemos até nos perguntar: com quem queremos conviver? Com quem é que nós gostamos mais de estar convivendo? Quem nós desejamos que esteja em nossos pensamentos, em nossas lembranças? Os nossos amigos ou os nossos inimigos? É natural que todos nós desejamos conviver com os nossos amigos e não com os inimigos. Então, não podemos nos esquecer que enquanto estivermos com sentimento de raiva, ódio, rancor, vingança, estaremos ligados aos nossos inimigos, deixando de nos ligar com aqueles que amamos. Podemos resumir assim, né? Sem o perdão, nos desligamos de nossos amigos, de quem gostamos, para nos ligarmos a quem não gostamos tanto assim. Infelizmente, para nós o perdão não é ainda instantâneo, não é algo natural. Não perdoamos com facilidade porque nós temos dificuldade em reconhecer os nossos defeitos e muita facilidade em apontar os defeitos dos outros. Jesus nos orienta também sobre isso. Nós vamos encontrar em Mateus, no capítulo 7, versículo de 3 a 5. Jesus nos diz assim nesta passagem: como é que vedes um argueiro no olho de vosso irmão, enquanto não vedes uma trave em vosso olho? Ou como é que dizeis ao vosso irmão: deixa-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiramente a trave de vosso olho, e depois então vede como podereis tirar o argueiro do olho de vosso irmão. E às vezes nós falamos assim, né? Eu sei que tenho muitos defeitos, mas fulano é chato, fulano é irritante, né? Nós amenizamos os nossos defeitos. Nós amenizamos todos eles falando assim: eu sei que tenho muitos. Já pensou se fôssemos enumerar os nossos defeitos? Se nós falássemos assim: eu sei que eu sou egoísta, eu sei que eu sou irritante, eu sei que eu sou intransigente, eu sei que sou isso ou aquilo, será que nós teríamos condições de apontar um defeito no outro? Acredito que não. Um defeito do outro que nós apontamos acaba sendo maior do que muitos nossos. Quando nós falamos assim: eu sei que tenho muitos, é como se nós estivéssemos dizendo: eu não tenho nenhum defeito e vou apontar o que tal pessoa é. Mas se nós não agruparmos os nossos defeitos numa simples frase: eu tenho muitos, a gente não apontaria o defeito de ninguém. Por não compreendermos a importância do perdão, também acreditamos que perdoando estaremos favorecidos os outros. Muitas vezes nós falamos assim, né? Estão sempre se saindo bem, erram e saem por cima com vantagem, não vou ser bobo, faço e ninguém reconhece. Nós devemos compreender que o perdão não é para beneficiar quem é perdoado, mas para beneficiar quem perdoa. Não nos enganemos, não. O perdão vai trazer muitos mais benefícios a quem perdoa do que a quem é perdoado. Porque o perdão é algo que tem que ser cultivado, desenvolvido dentro de nós. É como um jardineiro que cultiva o seu jardim. Ele rega as plantas, corta os galhos secos, poda os galhos que não dão frutos, elimina as pragas. Assim será também o nosso desenvolvimento do perdão. Temos que começar a reconhecer as nossas falhas, para poder compreender as falhas dos outros, procurarmos sermos tolerantes, exercitar a nossa paciência, a nossa gratidão e etc.
Para nós desenvolvermos o perdão, temos que começar em algum lugar. Não é fácil ainda para nós desenvolvermos, mas podemos e devemos desenvolver. E temos que começar em algum lugar. E onde nós podemos começar? Onde devemos dar início ao perdão sem medo de errarmos. O local apropriado para começarmos a desenvolver o perdão será em nossos lares, com os nossos familiares. Se não estivermos prontos para o perdão com aqueles mais próximos, com os familiares, com os amigos, com quem nós estaremos prontos para o perdão? Se não agirmos com tolerância, com perdão em nossos lares, em nosso reduto familiar, onde iremos agir? Provavelmente em lugar algum. Uma observação para nós é que viver bem, se dar bem com aquele que não traz nenhuma dificuldade, é fácil. Até eu consigo. É muito fácil. Aquele que está sempre alegre, aquele que está sempre feliz, aquele que nunca nos traz aborrecimento, aquele que está sempre disposto a ajudar, com esse é fácil nos darmos bem. O difícil é nos darmos bem com aquele que nos traz dificuldades, com aquele que coloca o dedo em nossas feridas, aquele que aponta os nossos erros. Esses é que nós temos mais dificuldades em nos relacionarmos. E podemos ter toda a certeza que aquele que nos traz dificuldades em nossos relacionamentos são os que mais precisam de nós, ou são os que mais precisamos deles. Madre Teresa de Calcutá tem uma frase que ela diz mais ou menos assim: os bons merecem o nosso amor, os maus necessitam deles. Em nossa vida, já carregamos um fardo pesado. Cada um de nós aqui tem as suas dificuldades. Não podemos e não devemos tornar esse fardo ainda mais pesado. Pois quando nós carregamos ódio, rancor, ou até mesmo uma pequena desavença, nós colocamos um peso a mais em nossa carga. E vai ficando cada vez mais difícil. E vamos ter que carregar aqui nessa existência e na espiritualidade quando retornarmos. O que vai aliviar a nossa carga, o que vai nos deixar um pouco mais leve, é o perdão. Cada vez que nós começarmos a perdoar, nós vamos aliviando a nossa carga. E a gente vai perceber mais lá na frente que nós vamos chegar mais leves, mais tranquilos, porque quando nós perdoamos, a gente sente aquela paz, aquela tranquilidade. Por isso que Jesus nos disse: felizes, bem-aventurados, quer dizer felizes, os misericordiosos, os que perdoam, pois estão compreendendo e progredindo com menos peso, com um fardo mais leve e mais suave. Eu agradeço a todos pela atenção e muito obrigado. E para nós encerrarmos esse nosso encontro, eu convido a todos a fazermos uma vibração. Vamos juntos elevarmos o nosso pensamento até Deus, nosso Pai Criador, até o nosso Mestre, amigo Jesus, até os nossos amigos espirituais, para nos auxiliar, para nos ajudar a doarmos de nós, nesse momento, o que temos de bom. E vamos aliar aquilo que está em nosso coração, aquilo que temos de bom, junto com o nosso Mestre amigo Jesus, com os nossos amigos espirituais, para irmos até Deus, nosso Pai Criador, e rogar a Ele as suas bênçãos e misericórdia para com toda a humanidade. Sabemos que o nosso planeta enfrenta uma situação difícil. Todos os povos enfrentam esta pandemia.
passando por angústias, por aflições. Vibremos para que o nosso Mestre amigo Jesus direcione a sua luz de paz, de amor e harmonia para com todos os povos, para com todos os habitantes, para que eles possam encontrar um pouco de paz e um pouco de confiança. Vibremos também por todos aqueles que se encontram doentes em hospitais ou mesmo em seus lares. Vibremos para que eles se restabeleçam. Vibremos para que ele encontre em Jesus a força de que necessitam para enfrentar esses momentos. Vibremos também pelos médicos, pelos profissionais de saúde, enfermeiros, atendentes. Vibremos para que eles recebam, tratem com carinho, com amor, aqueles que serão atendidos. Vibremos para que eles encontrem em Jesus a paz e a esperança de que necessitam nesses momentos. Vamos vibrar também por aqueles que se sentem desamparados, aqueles que se sentem abandonados. Vibremos para que uma mão amiga o ampare e o acolha em suas necessidades. Vamos também vibrar pelos nossos lares. Vamos nos imaginar dentro de nossa residência. E vamos até a porta da frente, até a porta principal, abrir e convidar o nosso mestre e amigo Jesus a entrar. E a sua presença vai iluminando toda a nossa residência. Todos aqueles que convivem conosco, todos os nossos familiares. E vamos ali, ao lado de nosso mestre e amigo Jesus, nos imaginar dando um abraço em todos esses familiares, em todos esses que convivem conosco. Vamos ainda estender esses nossos pensamentos, esses nossos sentimentos, àqueles parentes que estão mais distantes, aqueles parentes que não convivem conosco há algum tempo, ou mesmo aqueles que já retornaram à pátria espiritual. Da mesma forma, imaginemos Jesus envolvendo cada um deles com a sua luz de paz, com a sua luz de amor. E da mesma forma, vamos nos imaginar dando um abraço em cada um. Um abraço cheio de ternura, um abraço cheio de paz. Da mesma forma que daríamos se eles estivessem ao nosso lado. Mestre e amigo Jesus, cada um de nós trazemos em nosso coração alguma pessoa a quem desejamos ajudar. Vamos pensar nesta pessoa e nos imaginar levando até Jesus e entregando em seus braços, que sabemos que neste momento ele acolhe e ele ampara. E podemos ter toda a certeza, toda a confiança, que ela está recebendo de nosso mestre amigo Jesus tudo o que ela necessita, tudo o que ela precisa para este momento. Mestre e amigo Jesus,
queremos pedir por nós mesmos, para que nos auxilie e nos ampare a sermos melhores a cada dia. Graças a Deus. Eu agradeço a todos pela atenção e muito obrigado.